Algumas pessoas perguntam, cadê os ajustes de áudio do carro da Renault, uma vez que nesse volante, o lado esquerdo, você tem as funções de assistência à condução e o lado direito são as funções do computador de bordo. Pois bem, essas funções estão aqui nesse comando satélite, que na minha opinião é uma solução muito bem pensada, porque aqui estão todas as funções necessárias que você precisa para o sistema de som. Então vamos lá. Aqui em cima você consegue mudar a fonte, por exemplo, AM, FM, Bluetooth, ou se você estiver usando, por exemplo, um leitor via pendrive. Depois aqui embaixo você tem modos, né? Dependendo da função que você está utilizando, ela faz uma alternância de modos. Esse botão aqui funciona como uma espécie de botão de avanço e retrocesso de faixa de áudio, ou mudança, por exemplo, da memória da estação aqui no FM, tá vendo? Aí você ainda tem o botão de volume, aqui para diminuir, aqui para aumentar, e esse no meio serve justamente para você conseguir atender e encerrar chamadas, além de colocar o sistema de som em mudo. Pode parecer complicado, mas depois que você começa a usar o carro, você aprende a posição desses botões e consegue operar eles de uma forma muito simples, sem precisar olhar para os botões. E por que eu acho isso inteligente? Além dele reunir todas as funções de áudio aqui na parte de baixo, nesse comando satélite, ele libera o volante para outras funções, deixando as coisas mais organizadas. Motorista, quais são os ajustes? Vamos começar aqui pelo volante. Nós temos aqui ajuste de altura e ajuste de profundidade do volante. O único senão é que quando você vai fazer o ajuste de altura, olha só, você tem que ficar segurando o volante para prender na posição, porque se simplesmente soltar, o volante cai, né? Então isso aqui não é necessariamente a situação mais confortável. O banco, todos os ajustes manuais. Então você tem aqui o ajuste milimétrico de altura, além de distância e inclinação do encosto. E o cinto de segurança também tem ajuste de altura. Você consegue encontrar uma posição confortável. A única coisa que não agrada muito nesse carro é esse apoio de pé aqui, tá vendo? Que ele é um pouco elevado. Então quando você põe o pé aqui, algumas pessoas podem sentir que essa posição de perna não é a mais confortável. Aí ela acaba afastando um pouco mais o banco para a perna ficar numa posição mais confortável. Então algumas pessoas podem se incomodar com essa questão. Comandos. Aqui na porta, simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros, bloqueio do vidro traseiro e aqui o controle elétrico dos espelhos. Quando a gente vem aqui para dentro, o único controle adicional que você encontra é esse daqui, que é o ajuste de altura do facho do farol. E as demais funções, ou elas estarão aqui nas hastes, ou então no volante, ou até mesmo no comando satélite aqui, que você tem para controlar a central multimídia. Agora vamos fazer um teste de consumo aqui com o Renault Kardian na versão técnica. Peguei o carro agora há pouco em São Paulo, o carro veio abastecido, mas ainda assim é importante ter certeza que o computador de bordo está zerado. Ó. Ele está zerado, mas você aperta durante 3 segundos e aí ele faz o reset, não só da distância, mas também da média de consumo. E outra coisa, eu vou usar o carro aqui na posição Eco, tá vendo? Ó? Que tudo isso faz com que ele seja mais eficiente. O carro está abastecido com gasolina e vamos ver como é que fica o consumo na estrada. Depois de 33,7 quilômetros, pessoal, saída de São Paulo hoje foi uma confusão. Parece que toda aquela galera que não sabe dirigir direito, parece que saiu para a rua, né? Trânsito muito travado. Então, depois dessa quilometragem, eu tenho aqui 13,8 km por litro. O que eu achei muito bom, porque aqui tem um misto grande de cidade com estrada, e quando a gente olha para o número de metro desse carro só na estrada, ele fala 13,9. Então eu quase cheguei no número do metro de estrada, considerando o trânsito que eu peguei em São Paulo. Mas agora eu cheguei aqui na Ecoparada Madeira, na Castelo Branco, vou dar uma paradinha aqui, dar uma descansada, e vou aproveitar para resetar o computador de bordo novamente. Por quê? Agora daqui até a minha base eu vou pegar só rodovia e muito provavelmente sem nenhum tipo de trânsito. E aí a gente vai conseguir ver como é que fica a média melhor. Só para vocês terem uma ideia, ó, o EcoScore aqui dessa condução foi apenas de 75%. Você vê que o trânsito realmente não ajudou. Já aqui na minha base em Itu, e olha só, rodei aí 38,3 km, mas o que surpreendeu foi a média. 17,6 km por litro. Isso aqui foi uma marcação exclusivamente de estrada sem trânsito, número muito acima do que aquele declarado pelo Inmetro. E vamos lá para o nosso teste urbano aqui com o Renault Kardian. Pessoal, chave na verdade é um
cartão do carro presencial, basta estar aqui dentro para você poder dar a partida. Pois bem, falando aqui desse painel, uma tela totalmente digital aí ao centro, tem alguns marcadores, mais, não diria analógicos, né, mas digital de baixa resolução aqui nas laterais. Você usa os botões do volante aqui do lado direito para mudar os modos de visão, então você tem esse daqui que é o sistema de assistência à condução, esse daqui que põe um contagiros, mas olha, contagiros barra graf, e que tem muito pouco número, né? Ele só tem aqui essa indicação em verde, que é a região de maior economia do carro. E aí aqui em cima é que você começa a ver os números. Na minha opinião, devia ter número em tudo. E aqui nós temos o velocímetro apenas. Tem computador de bordo? Tem. Usando aqui os botões aqui do lado direito do volante, você consegue ter ali as informações. Ó, uma tela vazia, aqui a indicação quando você tem um GPS, o ecomonitor, inicialização de pressão dos pneus, pressão indireta, tá? Não é aquela que mede a pressão por pneu. Usa o programa de estabilidade para fazer aí a medição quando um pneu perde pressão. Temos aqui o computador de bordo em distância e aqui nós temos a medição de quilômetros por litro. Só tem uma, tá? Não tem computador de bordo A e B. Na minha opinião, deveria ter um computador de bordo A e B. E para você zerar, você aperta aqui o OK durante 3 segundos e ele vai fazer aí o reset, tá vendo? Do computador de bordo. Então é um painel relativamente simples, não tem nada de muito diferente aqui nesse painel. Vamos lá para o nosso teste de tração e lombada, lembrando que esse carro aqui tem uma roda 17, pneu 205, perfil 55. Nem chega a ser assim um pneu tão alto. Mas vamos ver como é que ele se comporta aqui? Então vamos lá. Primeiro o nosso teste de tachão, saidinha meio arisca, né? Vamos lá. Bom, suspensão consistente. Tende a ser mais firme, não é uma suspensão assim tão confortável. Isolamento acústico apenas razoável. Não tem nada de especial aqui no isolamento acústico. Uma suspensão que é um pouquinho mais firme para quem gosta de um acerto mais esportivo, mas não se mostrou frágil a suspensão. E no teste de lombada, uma 30 por hora, primeira lombada, mas que suavidade incrível que esse carro passa em lombada. Já não é de hoje, né? O histórico desse carro aqui mostra que a suspensão é muito boa nessa prova de lombada. A primeira lombada foi muito fácil. Segunda lombada, mais fácil ainda. A gente vê que tem carros aqui que sofrem bastante nesse teste. Esse aqui ele passa as lombadas, mas com uma suavidade, às vezes até melhor que algumas picapes. Vamos lá, piso desnivelado. Você nota que o carro é um pouquinho mais duro, isolamento razoável apenas. Terceira lombada muito fácil. Que projeto de suspensão bem feito esse que a Renault desenvolveu nesse carro para o Brasil. Quarta e última lombada. Mas é um passeio, Diria aqui que é um dos melhores carros que a gente já testou nesse teste de lombada. Tira de letra o teste de lombada. Suspensão muito bem adaptada para o Brasil. Merece todos os elogios aqui o Renault Kardia. Bom, manobra de fim de rua não é uma versão topo, né? Então a gente não tem câmera 360. Vamos ver se a gente tem pelo menos aqui o tilt down. Coloquei o espelho para o lado direito, vamos engatar ré. Não tem tilt down. Então é na raça aqui mesmo, no olho. Aliás, vou até baixar aqui um pouco o espelho para conseguir ver ali o limite da guia. A parte de cimento ali, né, da sarjeta. Deixa eu ver se o carro ficou alinhado, andar um pouquinho para frente aqui para poder acompanhar a roda ali. Sim, tá alinhado. Deixa eu voltar aqui o espelho na posição normal e vamos lá para nossa manobra de fim de rua. Parar aqui no nosso ponto de referência. Vamos lá. Uma volta, pouquinho mais que uma volta e meia. Vamos até o nosso ponto aqui, ó. Aqui eu tenho 90 graus, acho, né? Porque não dá para ver direito, não tem câmera 360, mas acredito 90 graus.
Vê que o carro foi bem mais para frente, né? Mas não tem sensor de estacionamento lá na frente. Então, engatando o ré, você vê aí a câmera de ré, tem linha fixa e a linha de guia. Aqui nas configurações, ó, tem brilho, tem contraste, dá para você mexer na cor, né? Colocar mais cor, menos cor. O que mais que a gente tem aqui? Ó? Pode ligar e desligar a linha fixa, ligar e desligar a linha de guia dinâmica. E ainda tem uma aqui no meio, caso você tenha um engate, para você fazer o acoplamento aí do engate traseiro. Legal, né? E ainda tem aqui a função de zoom alto. Bom, vamos afastar aqui o pneu da guia para não forçar ele contra a guia. Vamos desvirar o volante todo. E vamos lá, vamos concluir aqui a manobra. E olha só, pessoal, do centro da rua para a direita. Quer dizer, usou pouco espaço aqui. Você vê que o carro tem uma capacidade de esterçamento muito boa. Isso aqui é bem legal, né? Para você não precisar de tanto espaço. E lembrando, né? Uma versão abaixo da topo, então a gente até perdoa que o carro não tem aí câmera 360 graus. Mas o sensor dianteiro eu acho que podia ter, né? Ah, não vamos esquecer aqui, peraí. A nossa manobra aqui contra a parede, para ver como é que funciona aí a câmera de ré e também o sensor de estacionamento lá atrás. Vamos lá? Olha lá. Olha o zoom automático. Olha lá. Ele já acusou aqui a parede mais próxima, né? Tá vendo? O mato ali tá um pouco alto, atrapalhando aí a medição dos sensores. O pessoal precisa cortar o mato ali atrás, mas funcionou tudo direitinho aqui. Então, a gente vê uma suspensão que merece todos os elogios, né? Para passar em lombada, esse tipo de coisa. O carro muito bem acertado, uma suspensão consistente para Brasil. E considerando que não é a versão topo de linha, a gente até perdoa algumas coisas. Mas eu acho que o sensor ali na frente, esse sim, poderia estar presente aqui. Vamos sair para mais um teste de consumo aqui com o Renault Kwid. Bom, o carro ficou desligado aí a noite toda. O Eco Monitor aqui ele está zerado, inclusive a gente vê o Eco Score aqui, que está sem nenhuma marcação, afinal de contas, depois de um certo tempo ele reseta. Temos aqui a minha última marcação de 38,4 km, que agora eu vou zerar, inclusive vou zerar a minha última marcação de consumo. Pois bem, continuando usando o carro aqui em modo Eco, vamos ver como é que ele vai ficar nesse teste agora. Entendendo aqui as telas que a gente tem à frente do motorista, pelo botão do volante você consegue alterar os modos de visão. Então é esse daqui que você está vendo, além do velocímetro, você tem o sistema de assistência à condução. Aqui nós temos o contagiros nesse processo aí de barra, né, um barra graph. E por último, nós temos aqui uma tela que só mostra o velocímetro. Então você pode escolher os 3 modos. Vamos colocar aqui na assistência à condução para a gente poder testar aqui o controle de cruzeiro desse carro, que é adaptativo, baseado em câmera. Então, do lado esquerdo do volante, nós temos botões aqui, né? Um deles para você selecionar o limitador de velocidade, aquele que o carro acelera só até a velocidade que você programou. Aí tem um outro aqui, que aí sim é o controle de cruzeiro adaptativo. Então vou programar aqui a velocidade, eu estou numa rodovia aqui, a velocidade máxima no trecho que eu estou aqui é de 110 km por hora, e aí eu posso escolher a distância que eu quero em relação ao veículo da frente. Essa é a mais próxima, aí você tem essa aqui que é a mais distante, e esses 4 níveis diferentes. Então a gente tem aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Agora uma coisa que faltou nesse carro, já não é de hoje, é o sistema de permanência de faixa, né? Como ele é baseado em câmera e o volante tem assistência elétrica, por que não ter o sistema de permanência? Então o que nós temos aqui é apenas o controle de cruzeiro adaptativo. Tô terminando aqui o trecho de rodovia e olha só, tô com 14,3 km por litro e eu rodei aqui praticamente 18 km, 17,7 agora. Eu usei grande parte, a maior parte, o controle de cruzeiro adaptativo. Mas olha a curiosidade aqui, né? A gente tem o Eco Score, que ele mede como foi a eficiência. E com o controle de cruzeiro adaptativo, onde o carro acelera e freia em relação ao carro da frente, só 69 pontos. Vocês estão vendo que o controle de cruzeiro adaptativo não faz a melhor condução, por assim dizer, né? Ele mantém lá a velocidade que você escolheu, a distância, mas ele não é o conjunto mais eficiente. Se você dirigir o carro, você consegue ser mais eficiente que o controle de cruzeiro adaptativo.
E ainda assim, mesmo nessa situação, o carro conseguiu fazer 14,6 km por litro, novamente um número acima daquele informado pelo Inmetro. Terminando aqui meu teste, que envolveu até um pouquinho de área urbana, um pouco de trânsito. Olha só, o EcoScore aqui está com 70 pontos de 100, então não foi uma condução assim super eficiente. A gente percorreu ali 21 km e a média foi de 14,3 km por litro. Lembrando, né, teve um pouquinho de área urbana, que tem se mostrado aqui muita eficiência do Kardian, uma vez que o número do Inmetro para a estrada, que é só para a estrada, a gente tem conseguido sempre números acima e com área urbana incluindo, ainda assim acima do número do Inmetro. Então, carro bastante eficiente.